Olá pessoal, tudo bom? Bom, vamos hoje trazer uma notícia, né? Na verdade, é uma notícia que a gente vai fazer uma reflexão em cima dessa notícia, certo? Então hoje saiu nos principais veículos de comunicação que a cantora Anitta teve uma trombose e precisou ser internada no pronto-socorro, tá? E aí várias pessoas começaram a me mandar mensagem querendo saber, meu Deus, a Anitta teve um trombo, mas ela é tão saudável, ela é vegana, ela é magra, né? Então o estilo de vida dela é bacana e tudo mais. Daí eu me senti meio que na obrigação da gente conversar um pouquinho sobre isso, tá certo? Então, o que acontece? A Anitta teve um trombo, né? A Anitta é uma pessoa jovem, ela é uma mulher jovem, que se alimenta bem, que se exercita, ela tem uma vida um tanto saudável, certo? Até onde a gente sabe. Então, eu vim falar aqui um pouquinho sobre os fatores de risco, o que ocasiona, por que a gente tem trombo mesmo tendo uma vida saudável, né? Porque teoricamente, se eu tenho uma vida saudável, eu não preciso me preocupar, né? Então, assim, vamos lá. Trombose venosa profunda nada mais é do que um coágulo que se cria dentro de uma veia, né? Geralmente é uma veia profunda da perna, tá? É muito mais comum a gente ter trombose nas pernas do que em outro local do organismo, certo? E aí a gente diagnostica através do ultrassom, tá? O exame físico é muito importante, né? O paciente que tem trombo, geralmente o primeiro sinal é uma dor, né? Dependendo de onde esses trombos está localizado e quais são os vasos que são acometidos por eles, se são vasos maiores ou se são vasos menores, nós vamos ter uma repercussão maior, tá? Então, pacientes que têm trombose de veias profundas principais, de troncos venosos principais, então, obviamente, eles vão ter sintomas mais exuberantes, né? Como dor, inchaço, mudança na coloração da perna, né? As veias superficiais ficam mais aparentes, o paciente fica com dificuldade para caminhar e fica uma diferença importante de um membro para outro, tá? E pessoas que têm acometimento de veias menores, como as veias da panturrilha, né? Ou veias musculares, essas pessoas, elas no máximo que muitas vezes desenvolvem é uma dorzinha que elas caracterizam como se tivesse tomado uma pedrada na panturrilha, tá? É uma dor súbita, né? O paciente muitas vezes ele vai dormir quando acordou com essa dor, né? Ou então ao longo do dia ele percebe que deu uma dor súbita ali e de repente começou a ter dificuldade para caminhar e aí precisa fazer o diagnóstico, né? Então o diagnóstico a gente faz de suspeição, a gente faz pela história clínica do paciente, mas o diagnóstico confirmatório é através do exame de ultrassom, tá? O ultrassom venoso com Doppler dos membros inferiores, certo? E depois que a gente faz o diagnóstico através do ultrassom, então a gente inicia a terapia com anticoagulantes, tá? Então tem 3 pilares da terapia, né? O uso de anticoagulantes, o uso de medicações flebotônicas, que são medicações que aliviam os sintomas e ajudam as veias a manter o tônus, né? A parede das veias a manter seu tônus de forma que consiga impulsionar o sangue para onde ele tem que ir, certo? E o uso de meia compressiva, tá? Os 3 são importantes, tá? E o uso de meia compressiva é um dos mais importantes, porque senão ao longo do tempo a gente pode desenvolver complicações inerentes àquela trombose venosa profunda, tá? Que a gente chama de síndrome pós-trombótica, mas não é o caso. Então aí vocês me perguntam, por que a Anitta teve um trombo? Existem várias causas, existem vários fatores de risco que ocasionam trombos, como por exemplo, sedentarismo, sobrepeso, o fato de ser do sexo feminino, as mulheres têm mais trombo do que os homens, tá? Uso de anticoncepcionais, o fato de ficar muito tempo na mesma posição, seja em pé ou sentada, tá? E isso se inclui longas viagens, né? Então, quando a gente olha pro caso da Anitta, a gente vê, nossa, mas ela tá no peso ideal, ela se exercita bastante, aparentemente, ela come legal. O que pode ter acontecido? Ela viaja muito, né? Isso é fato, ela viaja muito, passa muito tempo na mesma posição. Então isso pode ser um fator que contribui, né? A gente lembra que existe um pilar de fatores que a gente chama de tríade de Virchow,
que consiste em 3 fatores, que é o estado de hipercoagulabilidade, a estase venosa e a lesão endotelial, tá? A hipercoagulabilidade é quando, a grosso modo, o sangue fica mais viscoso, né? Então, quando ele fica mais grosso, e isso se dá por diversos fatores, inclusive por desidratação, né? Isso pode acontecer. A lesão endotelial é quando você tem, por algum motivo, lesão na parede do vaso, tá? Na parede das veias, e isso se dá até por um movimento mais brusco, tá? E aí desencadeia a cascata da inflamação, recruta muitas plaquetas para aquela região ali e aumenta o risco de formação de trombo, tá? O fato do paciente e a própria estase venosa, que é o fato do paciente ficar muito tempo parado, isso faz com que a veia ela não consiga, o fluxo venoso não consiga vencer a gravidade. Isso gera um gradiente de pressão dentro das veias e formando um volume residual venoso nas pernas, tá? Então, são alguns fatores que levam, né, que contribuem para a formação da tríade de Vishon e que podem contribuir e levar à formação de trombos nas pernas, certo? Então, um outro fator que é importante a gente lembrar e que pode se aplicar ao caso da Anitta é o fato de ela possivelmente ser uma portadora de alguma doença genética, tá? Existem doenças da coagulação chamadas trombofilias, né, que nada mais são do que deficiência de alguns fatores que evitam o estado pró-coagulativo, né, fisiológico naturalmente do organismo, e que quando a gente tem a deficiência desses fatores, a gente tem uma propensão maior a ter trombose venosa ou trombose arterial. Não quer dizer que você vai desenvolver, mas quer dizer que você já tem um risco maior do que uma população comum que não tem nenhum desses problemas de saúde, tá? Então também seria um fator bem possível no caso da Anitta, tá? Bom, mas o fato é agora que ela descobriu que tem um trombo, né? Resta saber se esse trombo é agudo ou é antigo, tá? Porque isso muda um pouco as coisas, a forma como você vai começar tratando esse paciente, né? Se for um trombo agudo, a gente tem que fazer uma dose de ataque das medicações e depois passar para manutenção. Se for um trombo mais antigo, né, que tenha de 15 dias para frente, então a gente não precisa dessa dose de ataque, a gente já pode fazer o uso das doses padrão das medicações e ficar acompanhando periodicamente o paciente, né? Geralmente a gente faz o tratamento em torno de 3 meses e vai reavaliando o paciente de acordo com a história clínica dele, o exame físico e o acompanhamento com o ultrassom venoso dos membros inferiores com Doppler, tá certo? Então, a gente deu uma pincelada bem rápida sobre o problema que acometeu a Anitta, né, que é a trombose venosa profunda, né, para vocês verem como nós não estamos livres das doenças, mesmo nós tendo cuidado com a saúde, com a alimentação, com o exercício físico, mas infelizmente, né, não dá para prever tudo, né, a medicina não é uma ciência exata e a gente acaba não tendo sucesso para prevenir todas as doenças, né? Mas tomara que a Anitta se recupere rápido, volte aí para a rotina de shows dela, né? E que isso sirva também um pouquinho de alerta, assim, pra gente poder abrir os olhos e ver que todos nós estamos suscetíveis a algum problema de saúde que muitas vezes é inevitável. Tá bom, gente? Então, ó, um grande abraço pra vocês. Eu espero ter ajudado aí com algumas informações relevantes, né? E vamos acompanhando aí o caso dela pra ver como é que vai desenrolar essa história, tá? Um grande abraço.